Galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui gravar um novo vídeo para você. Bem, gente, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as vantagens, tá? Do processo judicial feito para casos de linha paterna, ou teoricamente para aquelas pessoas que têm o direito à cidadania e que poderiam fazer ele tanto dando entrada, né, pelo consulado no Brasil ou vir diretamente à Itália para estar fazendo seu processo de cidadania, mas que por algum motivo ou outro tem certa dificuldade para concluir, né, esse sonho, tá? Então vamos falar da modalidade processo judicial paterno, que eu costumo falar, que teoricamente seria aquele processo que você faz direto no Tribunal de Roma, contra as filas do consulado, tá? Bom, primeiro ponto pergunta de cliente pra gente aqui da Simonato. Lilian, para mim ingressar com esse processo, eu tenho que estar na fila do consulado há mais de 2 anos? Resposta, gente, não precisa estar na fila do consulado por mais de 2 anos, tá? Basta que você esteja na fila do consulado, que faça aquela inscrição online e que receba, né, a comprovação da sua inscrição, que já é suficiente para que possa ingressar com a ação no Tribunal de Roma, tá? Quero falar principalmente sobre as vantagens deste processo. Bem, acredito que uma das primeiras vantagens para mim, né, que sabe e que ouve muito de cliente que a maior dificuldade para se concluir o processo é ter que vir para a Itália, por exemplo, e permanecer durante 90, 120 dias, penso que a primeira vantagem é que você fazendo o seu processo, entrando através do processo judicial em Roma, você vai permanecer no Brasil, tá? Então, permanece a sua vida normal e enquanto você trabalha, estuda, convive com a sua família, o seu processo judicial está sendo feito via Tribunal de Roma. Eu acredito que essa é uma das maiores vantagens, né? Você poder trabalhar, você poder estudar, você poder conviver com seus familiares, né? Sem deixar a sua rotina. E mesmo, né, desta maneira, ter o seu processo encaminhado através do Tribunal de Roma, tá? Como segunda particularidade desse processo, acredito que quando você decide que vai vir para a Itália fazer o processo e infelizmente, às vezes a gente vê casos de familiares que eles escolhem, né? Então, por exemplo, o pai é descendente, o filho é descendente. E o pai, por ter um pouco mais de idade, ele opta em mandar só o filho para vir fazer esse processo de cidadania aqui na Itália. Por quê? Porque é um processo muito caro, né? Em contrapartida, se essa família optar por fazer o processo via Tribunal de Roma, você pode incluir toda a sua família, tá? O processo judicial ele pode ser feito em grupos familiares. E isso eu acho fantástico, porque às vezes a gente tem a vozinha que ainda está viva, com muita idade, mas que sempre sonhou, né, fazer a cidadania por conta da história familiar e tudo. Tem o pai que deseja, a mãe que deseja e o filho, né? Então, se você faz esse processo através por via judicial, né? Via judicial paterna, que a gente aqui na Simonato chama esse processo, você tem a disponibilidade de estar pegando um grupo familiar e fazendo o ingresso da ação com todas essas pessoas. Ou seja, quando a ação ela é concluída, automaticamente todas as pessoas da família vão ser reconhecidas como cidadão italiano. Isso eu acho fantástico. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma é a questão do valor do processo, né? Que uma vez se você vem para a Itália fazer o seu processo de uma única pessoa, você vai gastar XX. Se você ingressa o processo, opta por fazer por meio judicial, né, com grupo familiar, com certeza você vai gastar X. Ou seja, o custo-benefício do processo judicial ele é muito maior, tá? Em comparação com o processo administrativo feito direto na Itália, tá? Outra coisa importantíssima de se falar,
Esses grupos familiares constituem não só os maiores de idade, mas também já inclui-se os menores e com a melhor com a possibilidade de incluir os menores até 10 anos sem nenhum custo, tá? Então, isso também é uma coisa muito interessante de se falar, porque depois da conclusão do processo, automaticamente, literalmente e automaticamente, toda a família será reconhecida como cidadão italiano, tá? Outra coisa que eu acho que também é muito importante, que eu vejo também como um dos pontos mais importantes, é a gente falar que se você está fazendo a programação para supostamente vir para a Itália fazer seu processo, mas conversou com a família e essa programação individual ela seria só daqui a um ano, mas juntando o grupo familiar o processo ficou mais interessante financeiramente e você pode entrar com o pedido, né, reduzindo o tempo que você ia esperar 2 anos para fazer a sua cidadania individual, você pode reduzir para um ano. Você ainda está ganhando tempo e está se assegurando na legislação, porque o que acontece? Se hoje eu faço a entrada no processo de Roma e a lei é X que diz que temos direito e blá 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 blá, vai ser garantido para você, mesmo que esse processo leve 1 ano e meio, 2 anos para ser finalizado, vai ser garantido para você essa legislação atual, tá? Então, a fim de comentar que volta e meia temos aí uma certa insegurança do que será o futuro da cidadania, esse também seria um dos principais vantagens para o processo feito de forma judicial paterna diretamente em Roma, tá? Agora, como desvantagens, vou falar, ao meu ver, o que é a principal desvantagem desse processo, tá? Eu vejo como talvez a única e a principal desvantagem é a demora, né? Por quê? Esse processo, ele demora um pouco mais do que se você viesse pessoalmente fazer o processo na Itália, né? Obviamente, tá? Então, essa seria para mim a única desvantagem do processo, tá? Que leva aí, a gente pode falar de 9 meses a 24 meses, tá? Podendo acontecer bem antes, tá? Nós aqui da Simonato já fizemos processo que levou 3 meses e já fizemos processo que levou 18 meses. Com 24, eu vou ser honesta em dizer que eu não tenho nenhum, mas sim, pode variar para muito mais, para muito menos. Isso aí vai depender única e exclusivamente da demanda do tribunal, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo no qual eu vou explicar direitinho como é que é feito esse processo, porque eu acho importante explicar como é que funciona esse processo, né? Porque muita gente é uma modalidade de certa forma um pouco nova, mas que nós da Simonato, por conta da nossa responsabilidade e por trabalhar de maneira extremamente idônea, levamos algum tempo para divulgar. Por quê? Porque precisaríamos estar fazendo um teste piloto e nós fizemos um caso, né, para poder entender toda a tramitação e graças a Deus saímos vitoriosos. Muita gente nos pergunta, Lilian, esse processo tem como dar errado? Olha, gente, eu sou muito honesta em dizer que é um processo judicial como qualquer um outro. Mas todo processo judicial, se bem embasado e bem feito, a chance de sucesso é praticamente de 100%, tá? Ainda mais que a cada caso ganho, né? A cada caso positivo que sai via Tribunal de Roma, aumenta-se a jurisprudência dos casos, né? Fazendo com que seja praticamente impossível que um caso seja indeferido, tá bom? Agora quero falar para vocês sobre as vantagens do processo feito com a Simonato, tá? Existem muitas pessoas aí no Brasil que oferecem o serviço. Normalmente as pessoas do Brasil oferecem o serviço de maneira picada, vamos falar assim. Acredito que a Simonato seja uma das únicas empresas que faz o processo do início ao fim, né? E esse processo ele começa conosco quando você entrega pra gente os documentos inteiro teor, tá? A partir daí a Simonato cuida de todo o trâmite no decorrer do processo. Mas isso eu vou falar nesse vídeo que eu tô dizendo que eu vou fazer um vídeo bem explicadinho para ficar coeso para vocês. As vantagens aqui para fazer o processo com a Simonato primeiro, o custo-benefício é excelente, tá?
Você pode fazer essas cotações aí, a gente sabe que tem cotações no mercado estratosféricas, que são valores assim abusivos que as pessoas pedem. Nós prezamos por uma tabela justa, né, que dá para trabalhar e que faça com que também seja acessível ao nosso público, tá? Outra vantagem é nós aqui proporcionamos ao cliente um feedback em tempo real. Como é que é isso? A gente passa para vocês o número do protocolo e o link de acesso do Tribunal de Roma e vocês podem acessar quantas e quantas vezes desejarem para fazer uma consulta em tempo real de como está o status do seu processo, tá? Outra vantagem também conosco é nossa empresa, ela tem CNPJ, paga imposto, ou seja, tudo regularmente no Brasil, tá? E a gente faz o contrato referente à sua ação em português, tá? As procurações que vocês assinam em italiano e em português. Então é uma vantagem, por quê? Porque você tem acessibilidade, né? Muitas vezes, se você contrata um advogado italiano, para que você precise, se caso for acionar essa pessoa, você tem que acionar aqui na Itália, né? E aí, se você não fala a língua e não tem o mínimo de estrutura para isso, você não consegue, tá? Então, somos uma empresa com sede no Brasil e com sede na Itália, tá? E tudo é feito dentro da língua portuguesa, ok? Outra coisa extremamente importante que a gente não pode deixar de falar, que aqui na Simonato você consegue parcelar esse processo, tá? A nossa tabela ela é feita X% à vista e o restante você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, tá bom? Acredito que essa nova modalidade vai favorecer e vai ajudar muita gente, mas muita gente mesmo, né? Desde que feita com um profissional responsável e competente. A nossa advogada aqui na Itália, ela é uma brasileira, então ela fala a nossa língua, inclusive vou gravar vídeos com ela depois para vocês poderem conhecer um pouco mais, né? Mas de antemão eu posso estar dizendo para vocês que se você que sonha ser cidadão italiano, mas por conta de inúmeros detalhes, né, para não abandonar a sua vida no Brasil, né, e ter que vir para a Itália para fazer o seu reconhecimento, agora você tem uma nova opção, tá? Essa opção de fazer o processo judicial paterno com a Simonato, tá? Não se esquece que aqui nós somos a cidadania preto no branco e estamos aqui ansiosos para ter você como nosso cliente, tá bom? Qualquer dúvida a respeito, pode deixar nos comentários que a gente tem todo o prazer em responder, respondemos na medida do possível. Vai ficar aqui na descrição aqui os nossos contatos, tanto de telefone quanto de e-mail. Orçamentos, gente, se vocês precisarem, por favor, enviem um e-mail, tá? A gente não manda orçamento via WhatsApp, porque orçamento é um documento e ele tem que ser documentado de maneira correta, ok? Fico ansiosamente aguardando o seu contato para fazer a sua cidadania e realizar o seu sonho com a Simonato. A sua cidadania preto no branco. Bacione!